Bate-papo com o meu amigo Paulo César Gentili, juiz da Vara da Infância e Juventude de Ribeirão Preto. Paulo, quanto tempo na infância? Aproximadamente 25 anos. Eu cheguei em Ribeirão Preto em 95 como juiz de infância e juventude. Estou aqui até hoje, me afastei por alguns curtos períodos para assumir outras varas, mas voltei, então já tem uns 25 anos de atuação. Sempre lidando com a figura do Conselho Tutelar. Sim, sempre. Hoje o nosso bate-bola vai ser em cima da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também sobre a figura, a importância e o papel do Conselho Tutelar nesse desenho todo. O que representa para o senhor a figura do conselheiro tutelar? Então, o conselheiro tutelar, ele é o soldado da linha de frente no enfrentamento das questões relativas a crianças e adolescentes. Toda vez que se descobre uma violação de direito na prática, violação do direito de uma criança ou de um adolescente, seja porque essa criança ou esse adolescente estão sendo agredidos ou sofrendo violência sexual, ou padecendo com a negligência dos pais ou do próprio Estado ou da sociedade, o conselheiro tutelar, ele é a primeira pessoa que vai atender essa situação. Ele é que vai atender o chamado de quem chega dizendo que o filho está sem escola, ou de que o filho precisa de uma medicação e não tem, ou de uma vizinha que vem dizer que uma mãe abandonou os 3 filhos e sumiu e as crianças estão sozinhas dentro de casa, ou que recebe lá uma mãe desesperada que vai dizer que descobriu que a sua filha vinha sendo abusada sexualmente pelo pai ou pelo padrasto. É o conselho tutelar quem recebe esses casos em primeira mão. Vamos dizer assim, o conselho tutelar é a primeira porta onde a sociedade vai bater para noticiar um caso de violação de direito de criança e do adolescente. Figura fundamental no sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Né? No âmbito da infância e da juventude, Eduardo, a gente trabalha numa rede de atendimento. Quem soluciona a questão não é só o conselheiro tutelar, ou não é só a prefeitura através do seu secretário de assistência social, nem é só o promotor, nem é só o juiz de direito. É a rede formada pela atuação conjunta e em sintonia de todas essas instituições. É isso que o conselheiro precisa entender, que o conselheiro tutelar ele aplica medidas protetivas, né? Sim. Ele não tem o poder de decisão definitiva, de solução para aquelas violações. Ele é como se fosse um carteiro para as autoridades competentes daquela violação que está acontecendo em relação a direitos de crianças e adolescentes. Eu vou dizer que é um pouco mais do que isso, né? O conselho tutelar, ele aplica medidas de proteção. O que são as medidas de proteção que estão previstas lá no artigo 101 do ECA? São decisões, são escolhas, são opções, são encaminhamentos que o conselheiro tutelar pode fazer com o objetivo de resolver o problema de violação de direitos daquela criança ou daquele adolescente. Se com essa medida de proteção que o conselheiro vai aplicar sozinho, sem ouvir juiz, sem ouvir promotor, sozinho, se essa medida de proteção for o suficiente, for o bastante para sanar o problema daquela criança ou daquele adolescente, pronto, não há necessidade de recorrer ao judiciário, ao Ministério Público, a outras instâncias. O próprio conselheiro vai resolver e vai decidir. E o conselheiro, quando decide, quando aplica uma medida, aquela medida tem que ser respeitada. Por quem? Pela família, pelo Estado, pelo município, pela sociedade. Nem o juiz pode mudar a decisão que o conselho tutelar tomou se não houver uma reclamação, se não houver um pedido de revisão dessa decisão do conselho. Seja qual for essa decisão, seja qual for o caso, enfim, ou são situações específicas? Sim, na verdade,
dentro do rol, dentro da lista das medidas de proteção previstas no artigo 101 do ECA. E é bom lembrar que nesse artigo 101 do ECA existem lá umas 6 ou 7 medidas de proteção. Todas as 5 primeiras estão a cargo do Conselho Tutelar. As 2 últimas, que implicam em privação, suspensão ou extinção dos direitos dos pais, devem ser aplicadas só pelo juiz de direito no bojo de um processo judicial por meio de uma sentença, que são o quê? É a colocação é a suspensão do poder familiar, a destituição do poder familiar, o encaminhamento da criança ou do adolescente para a adoção. Isso só o juiz pode fazer. Mas todas as outras, e são muitas, estão a cargo do Conselho Tutelar. Se o senhor fosse sugerir a alguém hoje ser ou não candidato ao Conselho Tutelar, o que o senhor diria para um pretenso candidato? Eu diria para pensar muito, porque ser conselheiro tutelar é muito diferente, por exemplo, de ser, e com todo respeito, mas é muito diferente de ser vereador, por exemplo. Uma pessoa pode se candidatar ao cargo de vereador, participar de uma eleição, ser eleito, assumir um cargo de vereador e durante os 4 anos do seu mandato assistir, concordar, discordar, mas tranquilamente, sem muito envolvimento pessoal e profissional. O conselheiro tutelar não. Quando o cidadão ele é eleito conselheiro tutelar, ele é investido de uma responsabilidade tão grande e que vai ser cobrada dele tanto, todo dia, muitas vezes ao dia, às vezes durante a noite, e as decisões dele terão reflexos, terão efeitos imediatos na vida de muitas crianças, de muitos adolescentes. Um conselheiro tutelar, com a ação dele, ele poderá salvar a saúde, a integridade, a vida de crianças, como ele poderá também prejudicar a integridade, a saúde e comprometer a vida de muitas crianças. Se ele se omite, por exemplo, talvez esse erro dele não tenha conserto. E não só a consciência dele poderá ficar bastante pesada, como ele poderá ser responsabilizado civil e criminalmente pela omissão ou pela decisão errada. Então, o que eu sugiro é que quem se candidatar ao conselho tenha muita responsabilidade e esteja ciente de que vai trabalhar muito e que será muito cobrado ao longo do seu mandato. E hoje o conselheiro tutelar, ele é fiscalizado na parte administrativa pelo CMDCA. O conselheiro tutelar, ele não é propriamente um funcionário público. Ele é autônomo. Mas ele segue uma lei municipal que regulamenta o funcionamento do Conselho Municipal em cada cidade. Essa lei estabelece horários de trabalho, estabelece normas de conduta, estabelece deveres, e quem fiscaliza isso em primeira mão, no âmbito administrativo, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Mas sempre haverá, como de resto há para qualquer funcionário público ou para qualquer agente público, um controle externo, que é realizado pelo Ministério Público e pelo Judiciário. O conselheiro tutelar pode perder o cargo dele por decisão administrativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e por decisão judicial no âmbito da justiça. Nós estamos aí falando de 2 esferas. Nós estamos falando da questão administrativa e judiciária. E também da questão judiciária. Exatamente. Perfeito. O senhor acha que a rede de atendimento e o sistema de garantia de direito de crianças e adolescentes funcionam como deveria? Onde existe lacuna? O que o senhor acha que precisaria ser melhorado? É na comunicação? É na qualidade técnica de quem ocupa os espaços da rede de atendimento? Qual é a sua leitura nesse sentido? Eduardo, todos esses aspectos que você pensou, que você mencionou, eles comprometem o bom funcionamento da rede de atendimento.
A falta de entrosamento entre juiz, promotor, entre conselho tutelar e Ministério Público, ou entre o município, a prefeitura, a Secretaria de Assistência Social e o conselho tutelar, a falta de entrosamento compromete demais o funcionamento da rede. A falta de investimento em estrutura, conselho tutelar para funcionar precisa ter um bom local de trabalho, precisa ter acesso à rede de computadores, capacitação continuada, capacitação, treinamento. O município, através dos CREAs, da Secretaria de Assistência Social, tem que dar respaldo ao Conselho Tutelar, atendendo às determinações e solicitações do Conselho Tutelar. Então, em vários aspectos, o funcionamento da rede pode ficar comprometido. Vamos lembrar que o Brasil é muito grande, que tem municípios que são extremamente pobres, onde o Conselho Tutelar pouco pode fazer, porque ele precisa, por exemplo, encaminhar um adolescente ou uma criança para um abrigo. Se o município não tem, para onde ele encaminha? Nós temos municípios próximos de Ribeirão Preto, por exemplo, que não tem um único abrigo, uma instituição de acolhimento. O conselheiro tutelar precisa encaminhar um adolescente para tratamento de drogadição, que é uma das medidas previstas, se não me engano, no inciso 6, lá do artigo 101, precisa encaminhar para tratamento de droga. Se não tem no município um programa municipal, uma entidade conveniada para onde ele possa mandar, o atendimento fica comprometido, entendeu? Então, em vários aspectos, o trabalho da rede pode ficar comprometido. O conselheiro tutelar, às vezes, ele acha que, uma vez eleito, e quando ele depara com alguma demanda, que basta que ele vá até essa demanda, atenda e registre aquele atendimento, ou comunique à autoridade competente e ponto. Na verdade, seria importante que isso fosse devidamente registrado e acompanhado até a decisão final de cada violação de direito que ele presenciou. O senhor concorda com isso? Com certeza. Quer dizer, o trabalho do Conselho Tutelar não é um trabalho meramente burocrático, é também burocrático na medida em que ele vai expedir requisições, ofícios, requerimentos a diversos órgãos, a diversas entidades. Mas é um trabalho também de botar a mão na massa, né? Quer dizer, é um trabalho de se envolver pessoalmente buscando a solução daquele caso. E o buscar solução implica não só em fazer os encaminhamentos, como em cobrar respostas a essas solicitações, a esses encaminhamentos. Então, o conselheiro tutelar, embora ele não tenha que executar pessoalmente as medidas de proteção que ele aplica, por exemplo, não é ele quem vai levar a criança ou adolescente para a casa dele para abrigar, não é ele quem tem que pegar a criança ou adolescente pela mão e levar até a escola para matricular, mas guardadas as proporções e respeitadas as peculiaridades de cada cidade, se ele puder fazer isso, é bom que faça. É bom que ele dê o aconselhamento, é bom que ele leve, que ele procure a escola para conseguir a matrícula para a criança. Vai ser muito mais efetivo, muito mais eficaz do que mandar um ofício, né? Então o conselheiro tem que se envolver tanto quanto possível, buscando a efetivação das medidas que ele aplica. E a comunicação entre o conselheiro tutelar e o juiz da vara da infância, como ela acontece por aqui? Como o senhor acha que ela deveria ser? Olha, em regra, é um relacionamento institucional, formal e distante, baseado no envio de ofícios e no recebimento de ofícios. Na prática, eu acho que deveria ser diferente, e aqui em Ribeirão Preto eu prezo para que seja diferente, para que seja um relacionamento direto, informal e rápido. Então eu disponibilizo o meu telefone para todos os 15 conselheiros tutelares, recebo diariamente solicitações, e-mails, mensagens por WhatsApp ou telefonemas de conselheiros tutelares que buscam trocar uma ideia, buscam uma orientação, buscam apoio para efetivar medidas que eles entendem necessárias. Na maior velocidade na garantia do direito. Com certeza, a gente não pode perder tempo,
porque o tempo para a criança e para o adolescente é um tempo curto, né? Uma demora de dias ou de semanas pode implicar na impossibilidade de resolver um problema. A população não se adaptou muito ao Estatuto, embora o Estatuto já tenha aí quase seus 34 anos, 33 anos já, né? O Estatuto veio em substituição ao Código de Menores, que era totalmente ditatorial, era uma coisa que não previa direito de defesa, não dava direito a contraditório, bastava o achismo do órgão repressor. E quando o Estatuto foi instituído como a Lei 8.069 para garantia de direitos, para todas essas coisas, ele não chegou ao público-alvo como deveria ter chegado, ou seja, nem toda criança e adolescente teve acesso à leitura do Estatuto. Os educadores, que são aqueles que passam a maior parte do tempo com crianças e adolescentes, também não tiveram acesso ao Estatuto. Ele chegou muito mais aos órgãos repressores. E hoje muita gente ainda acha que o Estatuto é uma lei que só dá direitos para menores. O que o senhor pensa a respeito disso? Sobre qual foi o erro na chegada do Estatuto? Foi na sua divulgação? Foi no entendimento? Foi na preocupação das pessoas em conhecerem dele? Olha, o que eu penso é que não houve propriamente um erro de divulgação ou de capacitação. O que acontece é que o Estatuto ele veio como uma lei muito arrojada, com bastante pretensão, com a pretensão de mudar de uma maneira muito significativa a realidade de crianças e de adolescentes, né? O Código de Menores, na esteira de outras leis que o antecederam, era um código que via a criança como um ser que o Estado deveria proteger, sendo aí um paizão, sendo um tutor de todas elas. O Estatuto veio para mudar essa visão, veio com a proposta de que criança e adolescente é dono dos seus próprios direitos e pode cobrar do Estado, formalmente, até por meio de processo, o respeito a esses direitos. O Estatuto ele elevou a criança e o adolescente à condição de dono, de titular, de sujeito dos seus próprios direitos. Que direitos são esses? Direitos essenciais, fundamentais, para que, uma vez compreendidos e respeitados e implementados pela família, pela sociedade e pelo Estado, sejam capazes de fazer com que uma criança chegue à idade adulta plenamente formada, como um cidadão apto, capaz de prover a sua própria vida. Então, o Estatuto impôs responsabilidades, deveres aos pais em relação aos filhos, à sociedade em relação às suas crianças e ao Estado em relação às suas crianças e adolescentes. Hoje, para exemplificar para você, o maior número de processos que tramitam na Vara da Infância e Juventude aqui de Ribeirão Preto são ações de crianças e adolescentes contra o Estado, para lhes garantir vaga em creche, vaga em escola, acesso à medicação, a tratamentos de saúde. É um exemplo de como que uma criança ou adolescente pode exercitar o seu direito, cobrando ele do Estado que se omite, que se mostra negligente. Nós temos ações de crianças e adolescentes contra os pais, que são negligentes, que os abandonam, que os vitimizam. É óbvio que nessas situações não é a própria criança ou adolescente que vai entrar com o processo no fórum, é quem o represente, ou os pais, ou o Ministério Público, o promotor de justiça, ou a Defensoria Pública, né? Então o Estatuto, como ele veio com esse arrojo, com essa proposta de uma mudança muito radical, em grande parte ele foi mal compreendido, ele causou um desassossego muito grande, principalmente em dois aspectos. No aspecto que regulamentou o processo para apuração da responsabilidade de adolescentes que se envolvem com a prática de crimes, de atos infracionais, e disciplinou medidas socioeducativas aplicáveis a eles, enquanto a sociedade sempre cobrou e ainda cobra uma responsabilização maior
cobra uma redução da maioridade penal, né? E o outro aspecto é o da proibição do trabalho infantil, né? Que antes era estava muito mais introjetado na nossa cultura, nos hábitos da nossa sociedade. Vários de nós, hoje adultos, trabalhamos com 12, 13, 14 anos de idade. E hoje o Estatuto proíbe que o menor de 16 anos de idade trabalhe, proíbe o trabalho em condições insalubres, penosas, para menores de 18 anos, né? Então, nesses aspectos, o Estatuto ainda encontra resistência. Agora, é uma lei que, como ela se propõe a mudar toda uma sociedade, é uma lei para ser entendida, aceita e aplicada ao longo de muitos anos mesmo. Poderia talvez estar até na grade curricular de ensino, com certeza, como atividade extracurricular, alguma coisa certeza. Mas olha, eu penso que mais do que o Estatuto chegar a ser conhecido pelas crianças e pelos adolescentes, o Estatuto tinha que ser conhecido pelas autoridades, sim, pelos administradores, sim, pelos prefeitos, governadores, deputados e senadores. Sim. Esses precisariam, porque hoje, se o Estatuto, depois de 20 e tantos anos, ele ainda não é pleno na sua compreensão e execução, é por falta de recursos, falta de políticas públicas, falta de vontade política dos nossos governos. Acho que um exemplo claro disso é que o Estatuto de 1990 até hoje, ele já sofreu, em média, 35 alterações de novas leis. É isso aí. 35 novas leis. É lógico que a sociedade vai se modificando, as coisas vão acontecendo e vão surgindo pontos que refletem, né, nas ações do Estatuto e por aí a coisa vai. E dentro desse cenário todo, a gente tem vivido muito aí, nós vivemos agora dia 18 de maio, a questão do dia do abuso, contra o abuso infantil. Nós estamos tendo muito caso de violência em escola. O senhor lembra de algum caso que tenha sido marcante no seu trabalho como juiz envolvendo o Conselho Tutelar, seja positivo ou negativo? Eu lembro de vários, sabe? Eu tenho que dizer que é preciso respeitar e compreender as limitações do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele foi uma imposição às prefeituras, aos municípios. É obrigatório que em cada município tenha pelo menos um Conselho Tutelar. Ribeirão tem 3. Muitos prefeitos não gostaram e não gostam de manter uma equipe de 5 conselheiros tutelares, de pagar salário para eles, de oferecer viatura para transporte deles, de garantir um local adequado para eles trabalharem, né? Muitos conselhos trabalham em condições extremamente precárias e convém lembrar que o conselheiro, ele é eleito dentre os membros da sociedade. Se é uma cidade muito simples, onde não tem muitas pessoas com nível adequado, mas que tem uma prática legal no trabalho com crianças e adolescentes, ele será o conselheiro tutelar, né? Então, o conselho às vezes tem dificuldade de atuar. Às vezes o conselheiro erra por visões muito particulares que ele tem da sua atuação. Um erro que eu identifico, e eu vou generalizar, eu não vou particularizar, mas um erro muito frequente que eu assisti ao longo dos 25 anos, é o excesso de politização do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, às vezes, ele se enxerga como um organismo que tem necessariamente que atacar o município, o prefeito, os vereadores, o poder público de uma maneira geral e o Estado. Então ele só aponta o dedo, ele só joga pedra na vidraça para falar sobre a falta de políticas públicas, sobre a falta de empenho do governante, do administrador. E se esquece do trabalho dele no varejo, que é muito necessário, o trabalho rotineiro, o trabalho preventivo no dia a dia, também, né? O conselheiro, muitas vezes, ele se omite, né? Enquanto ele está lá atacando, preocupado só com política pública, que ao ver dele deveria existir no município, ele se esquece do trabalho rotineiro no dia a dia, né? Então eu me lembro de muitos casos em que o conselho deixou de agir ou agiu de maneira equivocada, mas prefiro me lembrar dos bons exemplos de conselheiros que foram precisos,
que foram atuantes e que conseguiram salvar crianças ou modificar sensivelmente a vida dos seus assistidos. Como o senhor acha que se dá referência e contra-referência, por exemplo, do Conselho Tutelar com o CREAS? Olha, o relacionamento dos conselheiros tutelares com os assistentes sociais, psicólogos e demais profissionais do CREAS nem sempre é fácil, porque é difícil muitas vezes os agentes públicos ou os funcionários públicos compreenderem que o Conselho Tutelar ele é autoridade para tomar decisões que deverão ser acatadas, e muitas vezes o assistente social ou o psicólogo, porque se compreende superior ou porque tem um grau de conhecimento superior ao do conselheiro tutelar, afronta essa decisão, tem dificuldade de compreendê-la. Enfim, isso acaba criando uma dificuldade de relacionamento, muitas vezes, entre os CREAS e os conselhos tutelares. A população ainda às vezes tem uma leitura muito equivocada dos papéis do conselheiro tutelar, né? Um exemplo disso é que às vezes você está tendo um evento, uma festa, e alguém percebe um menor tendo acesso a bebida alcoólica ou fazendo uso de droga e chama o conselheiro tutelar para que ele feche essa festa. Eu lembro de uma conversa nossa há um tempo atrás que a gente dizia que a atuação do conselheiro tutelar ela é residual, né? Ela não pode ir nem além do que é a competência dele porque ele comete abuso e nem aquém porque ele pode ser omisso. Numa situação de festa, menor bebendo ou menor usando produto entorpecente, o conselheiro tutelar é chamado. O que cabe e o que não cabe ao conselheiro? Acionar a polícia. Lá no artigo 133, que elenca as funções do Conselho Tutelar, está de requisitar serviços públicos. E quem requisita não pede, manda. O Conselho Tutelar pode requisitar a presença da polícia, porque se alguém está servindo bebida alcoólica para menor de 18 anos, está cometendo um crime. Quem reprime crimes é a polícia, não é o Conselho Tutelar. É necessário identificar quem promove uma festa inadequada para a presença de menores de 18 anos. Aí caberá ao Conselho Tutelar colher essas informações, saber quem é o promotor da festa, o que está acontecendo lá, para quais crianças e adolescentes eventualmente foi servido a bebida, tudo isso por intermédio da atuação da polícia, e depois representar ao Ministério Público, ao Judiciário, contra o organizador da festa. Mas o conselheiro tutelar não precisa, não deve ir pessoalmente no local para autuar, para fechar estabelecimento. Não é essa a função dele. Não é o papel dele. Não é o papel dele. E como tem sido a relação do conselheiro tutelar com a escuta especializada, doutor? A escuta especializada, ela demanda, ela precisa de equipamento, de local adequado para acontecer. Por quê? Porque às vezes essa escuta vai acontecer lá no âmbito de uma delegacia de polícia. Às vezes vai acontecer lá no hospital. Vai acontecer no primeiro lugar, deveria acontecer no primeiro lugar onde a criança relatar o abuso sexual, a violência física sofrida. Esse lugar tem que estar aparelhado e os funcionários capacitados para essa escuta. Em Ribeirão Preto, por exemplo, há uma demanda judicial, há um processo judicial para obrigar o município a realizar isso, né? Quer dizer, a montar um local onde possam ser realizadas essas escutas. O número de crianças e adolescentes abusados por pessoas próximas a eles só tem crescido. Sim. Né? Como o senhor entende que o conselheiro tutelar poderia ajudar ou atuar dentro desse cenário todo? Ele poderia, além de usar a medida protetiva, ele poderia ser preventivo? Como é que o senhor enxerga essa atuação quanto a esse cenário? Olha, em regra, a atuação do conselho vai ser reativa, ele vai esperar ser avisado, noticiado de uma situação, de um caso de abuso,
para poder atuar, seja na proteção dessa criança aplicando medidas de proteção, seja na repressão a esse crime, comunicando o fato à polícia, ao Ministério Público, ao Judiciário. Mas nada impediria que o Conselho Tutelar atuasse de maneira preventiva, sugerindo, por exemplo, à Câmara de Vereadores uma lei que estabelecesse aí uma campanha de esclarecimento, de reflexões sobre o tema, que o Conselho Tutelar mobilizasse a sociedade para a realização de campanhas, conferências, que o Conselho Tutelar realizasse palestras em escolas. Para tudo isso eles estarão capacitados. Isso seria, por extensão, quase que o mesmo destino da ação deles para, por exemplo, essa onda de casos envolvendo atos de violência praticados por jovens nas escolas. Mesma coisa. Mesma campanha, mesma orientação. Mesma coisa. O Conselho ele pode atuar de uma maneira preventiva em tudo isso. Embora, volto a dizer, não seja sua função precípua. Não haja uma previsão expressa de que ele deva atuar desta maneira. Mas a previsão é genérica, a atuação do Conselho tem que vir na salvaguarda dos interesses de crianças e adolescentes. Orientação de famílias pelo Conselho Tutelar quanto à adoção. Isso é importante, porque tem muita gente que confunde. Por exemplo, família acolhedora vai ter prioridade para adoção. Não tem. Não. Né? Na verdade, olha, no tema de adoção, eu penso que o Conselho Tutelar ele deve se limitar a encaminhar o interessado à assistente social do fórum. Ela vai estar melhor capacitada para orientar. E já que a adoção é assunto específico do sistema de justiça, do judiciário, e não do Conselho Tutelar, eu acho que a colaboração do Conselho deve ser menor nesse aspecto. É acionar a rede naquilo que compete à rede, resolver o problema, né? Cada um na sua. E quais as situações que o senhor acha que hoje seriam as prioritárias para o Conselho Tutelar? Eu penso que, por exemplo, independente da quantidade de conselhos que existem em Ribeirão Preto, eles deveriam ser melhor aparelhados, deveriam ter viaturas em quantidade suficiente e deveriam ter computadores, acesso à internet, disponibilização de telefone celular e deveriam ter, na minha visão, uma assessoria em serviço social, psicologia e direito, para uma orientação imediata ao conselho. O juiz de direito, por exemplo, não toma nenhuma decisão sem se valer da opinião de uma assistente social e de uma psicóloga. Porque o conselho tutelar, que muitas vezes é leigo, não é formado em direito, não é formado em serviço social, não é formado em psicologia e é obrigado a tomar decisões imediatas porque ele não tem esse respaldo. Então hoje, se eu tivesse que colaborar para melhorar a atuação do conselho, seria no sentido de uma melhor estrutura dos conselhos e capacitação dos conselheiros contínua. Quanto às viagens envolvendo menores, houve alguma mudança de regra? O senhor tem tido muita demanda em cima de violações a esse direito, a essa autorização? Não, isso é algo assim que se tornou bastante simples, informal, pouco burocrático. Hoje, em regra, pai e mãe autorizam o filho a viajar dentro do território nacional se não vai acompanhado de um deles ou se não vai acompanhado de um parente maior de 18 anos. Para o exterior, os pais podem, ao pedir a emissão do passaporte dos filhos, já autorizar que ele viaje sozinho para o exterior ou que ele viaje acompanhado só de um deles. Hoje se tornou algo bastante simples, viu? Bastante informal. Então, para a gente encerrar esse bate-papo, hoje vale a pena ser conselheiro, se acreditar na causa, se tiver uma estrutura de funcionamento, se o poder público fizer a sua parte de deixar uma rede pronta e estruturada de conhecimento para poder receber essas demandas e dar os devidos encaminhamentos, o que facilitaria com certeza o trabalho daqueles que se dispõem a ser conselheiro tutelar. Vale muito a pena ser conselheiro tutelar. Eu não falo no aspecto de remuneração, de emprego, de trabalho. É uma missão, mas eu falo, né? como uma grande possibilidade de ajudar a melhorar a vida de pessoas, crianças e adolescentes.
uma grande oportunidade de fazer a sua parte para mudar a realidade da nossa organização social, da nossa sociedade, da nossa cidade. É um trabalho de altíssima relevância e vale muito a pena para aquelas pessoas que estiverem cientes da dificuldade disso e da extrema responsabilidade que vão assumir. Quando o senhor fala dessa questão do poder público compreender melhor como é que funciona o estatuto, como é que funciona todo esse ordenamento jurídico da infância, a Lei 8.069 de 90, ela autoriza que lei municipal legisle no sentido da organização do funcionamento do Conselho Tutelar. E aí é muito comum nós depararmos pelo Estado, pelo país, com leis municipais exigindo coisas para os pretensos candidatos que fogem um pouco da normalidade. Por exemplo, exige-se que o candidato ao Conselho Tutelar tenha CNH. O conselheiro tutelar não é obrigado a dirigir, ele precisa ter um aparelhamento do poder público que garanta a ele essa estrutura. Na verdade, o conselheiro tutelar ele não é obrigado a nada além daquilo que a lei estabelece. Nesse aspecto, a gente precisa lembrar de algo que se chama hierarquia das leis. Hierarquia é subordinação, quem Sim. manda mais. Falando em hierarquia das leis, a maior lei que nós temos é a Constituição Federal. Abaixo dela vem as leis ordinárias, aquelas que são aplicáveis a todos. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala quais são os requisitos para alguém ser conselheiro tutelar. Sim. Outros requisitos, além desses, são ilegais, porque afrontam o estatuto, são inconstitucionais, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Qual lei? A lei maior. Então, uma lei municipal que está lá embaixo, dentro da hierarquia das leis, não pode colocar mais dificuldades ou mais limitações além daquelas colocadas. Questão de escolaridade, questão de prova. Tudo isso cai em mandados de segurança. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Doutor, obrigado pela atenção. Esse material com certeza vai servir para orientar muita gente que está querendo entrar nessa batalha, encarar esse desafio e conhecer um pouco mais de como é a rotina, quais são os desafios, quais são as virtudes do conselheiro tutelar. Que bom, fico feliz e satisfeito de ter colaborado.